Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Game Winner e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre NBA. Bom, como vocês todos sabem, a NBA, ela como tudo nesse mundo, teve uma pausa, teve um break por conta do coronavírus e de tudo que veio acontecendo nesses últimos tempos. E aí, hoje eu vou falar sobre as premiações individuais. Por que eu vou falar sobre isso e hoje? Porque a temporada ela está prestes a começar e a NBA, os dirigentes, os caras que organizam e tudo mais, optaram para que quem vai, sei lá, escolher as premiações individuais, as votações e tudo mais, as pessoas só têm que levar em conta o que aconteceu antes da pausa. Porque depois da pausa, agora que vai voltar com apenas 22 times, não são os 30, vai voltar com 8 jogos aí para encerrar. E por exemplo, tem gente que pode ser muito prejudicada, como o André Drummond, que ali é um pivô, um exímio pivô, um exímio defensor, e como está no Cleveland, eu não tenho certeza se o Cleveland vai voltar para essa pós-pausa aí. Então eles optaram para só levar em consideração o que aconteceu antes da pausa. Então, eu vou começar aqui com vocês falando sobre o MIP, que é basicamente o Most Improved Player, que é aquele jogador que do final barra início da última temporada e agora é o jogador que mais evoluiu em todo esse período. Então não poderia ser diferente, na minha opinião, pessoal. Esse é o jogador que da última temporada para essa, do início até agora, é um jogador que evoluiu absurdos. E esse jogador é o Ben Adebayo, vocês vão estar vendo ele aqui, pessoal. Se eu errar pronúncia ou alguma coisa assim, me perdoe. Bom, basicamente eu escolhi ele por conta das médias dele, tá? Do final da última temporada, barra do começo dessa, até agora, ele ganhou mais de 8 pontos na média, de 8.6 para 16.2 pontos. Ele também tinha uma média de 7,3 rebotes e passou para ter uma média de 10,5 rebotes, o que também é extremamente impressionante. Ele passou a ter médias também de 2,2 assistências para 5,1 assistências, 0,9 steals para 1,2 e por fim ele passou a ter uma média de 1 block para 1,5. Então pessoal, a gente percebe uma evolução muito nítida aí e não teria como ser diferente essa premiação de Most Improved Player. Agora pessoal, vamos seguir para a próxima premiação individual que eu escolhi. Agora que a gente vai falar é a premiação do Sixth Man of the Year. Bom, eu posso estar errado, tá? Não sou dono da razão, nem nada do tipo, mas o Sixth Man of the Year que eu escolhi é o pivô reserva do Clippers, o Harrell. Bom, ele vai aparecer aqui na telinha para vocês saberem de quem eu estou falando. E ele ocupa médias impressionantes, 18,6 pontos, isso é muito bom, passa ali, está quase na casa dos 20 pontos, o que para um Six Man é excelente na minha opinião. Ele também tem médias de 7,1 rebotes. E por fim ele tem médias de 1,1 blocos por jogo, ou seja, o cara é bom, o cara é um excelente six-man, um jogador extremamente forte, defensivo e trabalha também bem ofensivamente, então pra mim não tinha como não ser ele, pessoal. Agora seguindo aqui, a gente já vai para uma premiação que na minha opinião é um pouquinho mais importante. Agora a gente vai falar sobre o Defensive Player of the Year, pessoal. Bom, eu vim aqui com duas opções para o DPOY, o Defensive Player of the Year, que é o melhor defensor da temporada, né? Eu vim com duas opções, o Hassan Whiteside e o AD. Apesar do Hassan Whiteside ter médias mais altas defensivas, como os 14 rebotes dele, enquanto o AD está na casa dos 9,6, também tendo mais blocos 3.1 em relação aos 2.4 do AD, ele só tem menos steal, o AD tem 1.5 e ele tem 0,4. Então assim, apesar das médias dele serem maiores, a gente tem que levar em consideração que o time Lakers é uma equipe que é muito defensiva. Eles contam com Magui, com Dwight Howard, até se for pegar, até o próprio LeBron, com Kyle Kuzma. Então é uma equipe que tem muita presença defensiva. Então é improvável que o AD ele vá doutrinar todos os rebotes do time do Lakers, todos os blocos do time do Lakers. Já na equipe do Portland, o Hassan Whiteside é mais ele ali defensivamente. Não tem tanta competitividade de stats como o AD. Então é o seguinte, se a gente fosse pegar pelas stats, obviamente seria o Hassan Whiteside e eu até coloco ele em segundo lugar.
Mas se a gente for analisar o jogo, a qualidade, a presença defensiva, não tem como não ser o AD. Quem assiste os jogos de basquete, quem assistiu o Lakers jogar, sabe o que eu estou falando. Ele é muito bom defensivamente, ele se posiciona muito bem, ele raramente erra, não é um jogador que faz muita falta. Então, apesar das stats, a gente tem que analisar o contexto do time do Lakers e o contexto do time do Portland. E por conta disso, por conta do contexto, eu prefiro e eu ficaria com o AD como Defensive Player of the Year. Agora vamos para a próxima premiação, pessoal. Agora vamos para Rookie of the Year. Essa é uma das premiações que, na minha opinião, são mais polêmicas, mas também, na minha opinião, é a mais fácil de se concluir. Cara, é a mesma coisa. Se você for pegar as médias, o Zion ali ele tá com 23 pontos por jogo, muito mais do que os outros rookies. Ele teve bastantes minutos de jogo nos tempos que ele jogou, mas acontece que a gente não pode ser injusto. O Ja Morant é o Rookie of the Year, isso na minha opinião é indiscutível. Mesmo com seus 17 pontos por jogo que são inferiores, os rebotes por jogo dele são inferiores ao Zion, acho que só o número de assistência dele é maior que o do Zion, é 6,9. Mas assim, apesar das stats, a gente tem que levar em consideração que o Ja Morant foi um jogador que veio desde o começo da temporada ali jogando, então seria extremamente injusto com uma temporada tão regular, tão constante e de qualidade que o Ja Morant vem fazendo, com jogos muito bons. Por exemplo, aquele contra o Houston Rockets, que ele acertou 2 balas na cara do James Harden, seria muito injusto da nossa parte não dar o prêmio para ele, porque o Zion provavelmente não vai conseguir fazer 30 jogos aí na temporada, 40 jogos. E nem ia conseguir. Então, pelo número de jogos e pela constância que o Ja Morant apresentou, é injusto a gente não dar o Rookie of the Year para o Ja Morant. Não tem como ser clubista, como ser fã do Zion e discordar disso. Isso é simplesmente injusto não dar para o Ja Morant. Agora vamos para a premiação de MVP, pessoal. Essa é uma premiação que sempre dá polêmica. No passado deu polêmica do Harden. Inclusive o Twitter do Houston fez vários posts criticando muito a premiação para o Antetokounmpo. E vamos ver o que eu apresentei para vocês hoje. Pessoal, essa premiação eu realmente vou trazer 3 opções. A primeira aqui com o Harden, a segunda com o LeBron e a terceira com o Antetokounmpo, pessoal. Por que eu trouxe cada um desses jogadores? Porque primeiro o Antetokounmpo, pela excelente campanha que ele está fazendo com o Milwaukee, com médias de 29 pontos por jogo, se eu não me engano, mais de 13 rebotes por jogo, ali com também 5.8 assists, acho que mais de um steal e um bloco por jogo, então são médias impressionantes. Fora que a eficiência dele, que é um cálculo que o pessoal da NBA faz, acho que está em 34 ou 36, e acho que é uma das maiores da NBA, que é a eficiência dele em quadra. Aí eles avaliam todo o trabalho do jogador. Também temos o LeBron, que ele tem quase média de triplo-duplo, acho que ele está ali na casa dos 25 pontos, mais ou menos, eu vou colocar ali certinho as médias. Ele está com acho que 7 rebotes por jogo e 10 assistências, e o time dele lidera a conferência igual ao Milwaukee. E a gente sabe que nas votações de MVP, os jogadores que ganham tendem a ser os principais jogadores do time que está liderando ou a Conferência Leste ou a Conferência Oeste. Então eu peguei o principal jogador do Milwaukee e o principal jogador do Los Angeles Lakers. E agora o terceiro para essa corrida, pessoal, é o Harden. Não tinha como não ser. Você pode criticar o Harden, você pode falar o que for, mas as estatísticas não mentem, pessoal. Ele está ali com média de 34 pontos por jogo, ele está com média acho que em volta de 5 assists e 5 rebotes, ou 5 e 6, algo assim. E para quem critica o Harden, o field goal dele ali está mais de 40%, o field goal normal, e o field goal para 3 pontos está mais de 35%. Eu vou colocar em algum canto aqui para vocês poderem situar. E se você for pegar o site da NBA, field goal para 3 pontos de mais de 35% é a média, é o que a maioria dos jogadores tem, é o que a maioria dos jogadores fazem. Vocês podem não gostar do estilo de jogo do Houston, ainda mais que eles estão agora com meio que um 5-out, um small team ali com o PJ Tucker de pivô, mas não dá para negar que o Harden é um concorrente para MVP. Mas o que eu vou colocar? O MVP, na minha opinião, tem que ser o Giannis Antetokounmpo de novo. Por quê? Porque o Milwaukee vem sendo ali como principal jogador, vem tendo o Antetokounmpo como principal jogador e eles estão liderando a NBA no geral. Fora que o Antetokounmpo, ele com certeza ali vai estar no All-Star
no All-Star Team da NBA, vai estar no All-Defensive Team da NBA. Então, cara, ele é um jogador muito presente no ataque, na defesa. Ele tem média de pivô de rebote, 13 rebotes por jogo, ele tem média de pivô de bloco e ele tem médias ofensivas de um armador. Então, assim, não tem o que falar dele. Fora que a média de 3 pontos dele está mais de 30%, então a gente pode considerar isso bem decente. E também a gente tem que levar em consideração que o Antetokounmpo tem a maior eficiência da NBA e o Milwaukee tem a maior porcentagem da NBA de vitórias. Então, na minha opinião, tudo isso vai influenciar para o Antetokounmpo ser novamente o MVP. Então agora vamos para as premiações dos times, né, dos All Teams da NBA. Né? A gente vai começar pelo o time dos Rookies, né? O time das Rising Stars, e eu selecionei os seguintes 5 jogadores. Eu coloquei Ja Morant, RJ Barrett, Tyler Hero, Zion Williamson, e para pivô, o que aconteceu? Eu vou colocar aqui bem aqui direitinho. Para pivô, o que aconteceu? Eu não coloquei nenhum pivô, eu coloquei novamente um PF, que é o Rui Hashimura. Eu não sei falar direito o nome dele, mas ele vai estar aqui. Por quê? Porque normalmente na NBA, na All-Star Weekend, nos All-Star Games, eles colocam ali 3 guards e 2 forwards. Então eu fiz isso, coloquei 3 guards e 2 forwards nos times dos rookies e para mim os que tiveram o melhor desempenho. Agora eu vou colocar os 5 melhores defensores do ano, eles em cada posição. Se eu não me engano, eu fiz 2 times, não, fiz um só. Fiz um, eu sei que tem 2, mas eu fiz um, porque eu também não tenho embasamento suficiente para fazer 2 times, eu ia estar colocando o segundo ali só para colocar. Então eu vou colocar o All Defensive Team da NBA, eu acho que é esse o nome, qualquer coisa eu vou corrigir aqui. E eu vou colocar os 5 jogadores que eu acho que pertencem. Bom, então eu vou vir com o Ben Simmons, porque ele é um jogador muito grande para guarda, ele tem muito estilo, ele lidera os estilos da NBA e é um jogador que defende muito por conta do seu tamanho. Aí para shooting guard eu vou vir com Jimmy Butler, que também defensivamente é o melhor shooting guard da NBA, não tem como ter dúvida disso, ele é muito presente, tem muito estilo e é muito bom defensivamente. Bom, para small forward, não tem dúvida pessoal, não tem dúvida, Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, na minha opinião, é um dos melhores defensores da história da NBA. Ele já provou isso pelo Spurs, já provou isso pelo Toronto e está provando isso pelo Clippers nessa temporada. Pessoal, não tenho dúvida que o Kawhi é o SF, é o Defensive Player ali de SF nessa posição. Aí de PF, eu vou colocar o Giannis Antetokounmpo, porque também as médias de rebote dele, de bloco, não tem como. E você ter um PF do tamanho do Antetokounmpo, que tem médias de defesa de pivô, é algo que nenhum outro jogador vai te fornecer. E aí de center eu vou vir com o AD, que eu já nomeei o Defensive Player of the Year, pessoal. Então esse é o meu time defensivo, aí os melhores defensores do ano da NBA. E agora eu vou para os NBA All Teams lá, que eu acho que esse é o nome também, eu posso estar me confundindo, eu vou colocar aqui, que são os 3 times da NBA, são 3 times, cada um contendo 5 jogadores, que representam os 3 melhores elencos possíveis, tá pessoal? Os 5 que mais se destacaram, depois os outros 5 que estão ali quase e assim vocês entenderam. Então no primeiro time, que são os mais se destacaram, eu venho ali na posição de guard com Luka Doncic, aí depois shooting guard com James Harden. No small forward eu vou colocar o LeBron, power forward Giannis Antetokounmpo e para center AD novamente. Então esse é o meu All First Team da NBA. Agora pro meu All Second Team da NBA, eu vou vir com os seguintes jogadores, pessoal. Aqui teremos Bradley Beal como o armador. Ali no ala armador, o shooting guard, eu optei pelo Devin Booker. Na posição de small forward ou ala, eu coloquei o Kawhi Leonard. Na posição de power forward, viemos com Pascal Siakam. E na posição de center, estamos com Karl Anthony Towns, mais conhecido como KAT. Então esse é o meu All Second Team da NBA, pessoal. E para finalizar o vídeo, eu vou vir com All Third Team da NBA, que são os seguintes jogadores. Bom pessoal, para a posição de guard eu fiquei em dúvida e coloquei 2 porque não tinha como não colocar. Eu coloquei Russell Westbrook e acompanhado de Damian Lillard, esses 2 jogadores. Por que eu coloquei os 2? Damian Lillard, ele
é pra mim um dos melhores armadores da NBA, sem dúvida, e não tinha como ficar fora. O que ele faz pelo Portland é assim, inacreditável. E o Westbrook, ele começou a temporada mal, mas eu acredito que nos últimos jogos, pelas médias dele aí, quase de triplo-duplo também, ele estava sendo o grande protagonista do Houston Rockets, então pra mim não tinha como ali colocar os dois dividindo posição. Aí na posição de shooting guard eu coloquei o Zach LaVine, na posição de ala armador. Na posição de small forward ou ala eu coloquei o Paul George. Na posição de power forward ou ala pivô, Jason Tatum. E na posição de pivô eu coloquei o Nikola Jokic. Eu pensei em colocar o Embiid, pessoal, mas eu acho que o Nikola Jokic, ele tá ali fazendo uma organização no time do Denver Nuggets, e a posição que o time do Denver Nuggets também se encontra na conferência, muito por conta das atuações do Nikola Jokic, que é um cara que cadencia o time, eu preferi colocar ele no lugar do Embiid. Então esse foi o vídeo, pessoal. Eu aí dei todas as premiações individuais que eu acho que são cabíveis, eu dei bastante a minha opinião. Então espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um vídeo aí também sobre o time que eu acho provável que vence a NBA, sobre ali os times que eu acho que vão se classificar para os playoffs. Então eu queria agradecer de coração quem ficou até aqui no vídeo. Muito obrigado. Comenta aí se você discordou, comenta se você concordou, qualquer coisa do tipo, qualquer comentário é bem-vindo, pessoal. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal, dá o like, curta, compartilhe. Beijão!